Olá, sejam bem-vindos! Este vídeo abordará o tema incorporação do uso de ferramentas de busca em sala de aula, velocidade de conhecimento, plataformas de busca e uso de inteligência artificial. A evolução das sociedades atuais é impulsionada pelo uso abrangente de tecnologias da informação, que estabelecem o conhecimento como um elemento essencial de sua cultura política e como base para a compreensão da realidade. O relatório Alfabetização Midiática e Informacional, Currículo para a Formação de Professores, publicado pela Unesco em 2013, ressalta a importância do ensino superior para capacitar indivíduos altamente qualificados e responsáveis, por intermédio de transformações inovadoras no ensino, abrangendo áreas como currículos, métodos pedagógicos, formação docente e análise crítica da tecnologia. Ademais, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, traz em suas publicações que a integração da tecnologia no ensino também prepara os estudantes para o mundo digital e as demandas futuras do mercado de trabalho. Não há dúvidas de que estamos perante uma nova revolução social e tecnológica. O estudante atual passou por mudanças significativas em seu comportamento e atuação. Não se assemelha mais a antes. Como exemplo, temos a preferência pelo uso de dispositivos eletrônicos em detrimento de materiais impressos, sendo observado, portanto, que o uso dessas novas tecnologias contribuem para a criação de novos modos de interação e de produção. A cultura digital apresenta características intrínsecas, como a comunicação instantânea e independente de limitações geográficas, a diversidade de formas de comunicação, a flexibilidade na reconfiguração dos formatos e significados em diferentes níveis de interação e a construção de uma consciência coletiva através do trabalho em rede. A utilização das tecnologias de comunicação proporciona um constante intercâmbio de ideias, tanto entre os estudantes quanto com os professores. Quando pensamos no uso de inteligência artificial, que esse ano ficou em foco por causa do chat GPT, desde os anos 1980 foram feitas diversas tentativas de replicar o processo de ensino por meio da utilização da inteligência artificial. No entanto, apesar das extensas pesquisas realizadas nas últimas décadas, somente recentemente temos observado progressos significativos nessa área, com o uso da inteligência artificial apresentando um enorme potencial como suporte para tarefas de aprendizagem, tanto do ponto de vista dos alunos quanto dos professores. Na área da educação, a inteligência artificial tem desempenhado um papel crescente e tem sido aplicada de diversas formas, tais como aprendizagem adaptativa, tutores inteligentes, ferramentas de diagnóstico, sistemas de recomendação, classificação de estilos de aprendizagem, ambientes virtuais, gamificação e análise de dados voltadas para a educação. No contexto educacional, isso resulta em uma variedade de efeitos, alguns positivos e outros menos favoráveis, os quais, porém, merecem uma atenção especial. Plataformas de apoio ao aprendizado têm impactos positivos, como a resolução de dúvidas, acesso a perspectivas diversas que enriquecem a compreensão dos assuntos e o fomento de uma mentalidade aberta diante da diversidade, proporcionando uma visão mais ampla da realidade. No entanto, o uso excessivo dessas ferramentas também acarreta consequências negativas, como a tendência à superficialidade na análise, devido à velocidade com que as informações são trocadas. O envolvimento emocional decorrente dessa superficialidade pode distorcer a percepção e a avaliação das ideias, resultando em visões distorcidas do mundo real. Adicionalmente, a motivação frequentemente se torna instável e a diferenciação entre o que é essencial e o que é secundário pode se tornar nebulosa ou até mesmo desaparecer. A fim de mitigar os efeitos menos desejáveis, é aconselhável que o professor intervenha, utilizando competências interpessoais e estratégias bem estabelecidas. Perante esse contexto, vale a pergunta: mas o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é um campo da ciência cujo propósito é estudar e desenvolver máquinas para se comportarem como humanos na realização das atividades manuais, tomada de decisões, compreensão de dados e até a criação de conteúdo de maneira autônoma, ou seja, a capacidade de máquinas realizarem tarefas consideradas complexas e próprias para seres inteligentes. Nas palavras do cientista
cientista que criou o termo e esse ramo da computação, John McCourt, inteligência artificial é a ciência e engenharia de produzir sistemas inteligentes. Embora a ideia que John McCourt tinha em 1962 possa estar aquém do que ele se tornou hoje, o conceito continua o mesmo. A inteligência artificial vai muito além da automação mecânica. Não se limita a atividades repetitivas, numerosas e manuais, mas sim engloba processos cognitivos e a capacidade de aprendizado que demandam análise e tomada de decisão. Mas como tudo isso é possível? Simplificando, as máquinas são munidas de dados e programadas para aprender com eles, dividindo as informações em camadas e reconhecendo padrões. É o agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos, sistemas de aprendizado, entre outros. É um complexo nó de processos que possibilita às máquinas aprenderem, se adaptarem e tomarem decisões baseadas em dados, simulando capacidades humanas. Nesse sentido, também vale a pergunta: quais mudanças, então, a inteligência artificial pode gerar na educação? Suas aplicações são variadas, mas a influência da inteligência artificial na educação tem vantagens no processo ensino-aprendizagem. Ou seja, ela ajuda enormemente no desenvolvimento do ensino por vias mais fáceis, armazenando e processando dados complexos como uma ferramenta educacional excelente. Pode ser utilizada para entender padrões de aprendizagem e diagnosticar problemas que os alunos tenham nesse processo de estudo em sua individualidade. O modelo tradicional tem mais dificuldade de identificar uma pessoa com dislexia ou autismo, por exemplo, o que pode ser facilitado pela inteligência artificial. Por isso, a educação nas instituições de ensino precisa da disponibilização de tecnologias capazes de dialogar melhor com seus estudantes. Além disso, a inteligência artificial apresenta outros benefícios na inserção no ambiente escolar, tais como novas ferramentas de pesquisa para os alunos, uso crítico e consciente das tecnologias, aprendizado em qualquer hora e em qualquer lugar, ensino personalizado, conexão com outras culturas e idiomas, chat GPT e chatbots de plataforma de ensino. Em suma, a inteligência artificial apresenta um grande potencial de ajudar o professor a elaborar questões, fazer o planejamento de aula e avaliar o desempenho dos estudantes. Do lado do aluno, por sua vez, a inteligência artificial será mais um recurso de pesquisa e obtenção de conhecimento. Mas isso não significa substituição do papel do professor. Muito pelo contrário, o desenvolvimento da habilidade de manusear corretamente essa tecnologia será mais uma tarefa do docente no contexto da cultura digital. O papel do professor não é de mero transmissor de informações, e sim de mediador e apoiador do processo de aprendizagem, estimulando o desenvolvimento do raciocínio lógico, empatia, ética e o senso crítico do aluno. 4 maneiras em que podemos aplicar a inteligência artificial na educação, favorecendo os estudantes, professores e responsáveis. 1. Assessoria virtual sem intervenção humana. São softwares de inteligência artificial, os chatbots, que são utilizados a fim de gerar conversas realistas, oferecendo aconselhamento virtual e personalizado aos alunos. Para isso, a comunidade acadêmica deve configurar o sistema, alimentando-o com as informações necessárias para que suas respostas sejam cada vez mais precisas e assertivas. Número 2. Gerentes de avaliação para a elaboração de exames com inteligência artificial. São plataformas digitais que possuem um gerenciador de avaliação baseado em inteligência artificial, que permite gerar bancos de questões alterando aleatoriamente os itens dentro do exame, ajustando-se às disciplinas e aos conteúdos de cada instituição. São sistemas inteligentes que podem avaliar, detectar anomalias, oferecer estatísticas e até fazer cálculos de valor. Número 3. Registro e avaliação personalizada do desenvolvimento acadêmico. Programas de inteligência artificial são utilizados para análise e gerenciamento de aprendizado. Oferecem aos alunos o acompanhamento do próprio progresso, registrando-o em detalhes com base em variáveis como número de acertos em um teste, tempo de resolução e recorrência de erro em determinadas questões.
Número 4. Suporte de inteligência artificial para projetar material didático personalizado. Essa inteligência artificial estabelece quais materiais terão maior impacto pedagógico no aluno-alvo, desde aplicativos a livros didáticos e conteúdo multimídia. E para finalizar, versaremos sobre algumas plataformas educacionais específicas. EduLabs, laboratório de inovação educacional que desenvolveu um pacote de apps e plataformas para educação 4.0, chamado Tools. Cresceu cerca de 415% desde o início da pandemia, devido ao aumento na procura por tecnologias educacionais por parte das escolas, universidades e empresas. O Tools reúne em um só lugar diversas soluções educacionais inovadoras para alunos, professores e gestores educacionais. Todos os aplicativos e plataformas podem ser acessados por um único login, o que facilita bastante o processo. Para alunos, a plataforma oferece um AVA, adaptativo no estilo Netflix, onde os alunos podem acessar suas disciplinas e aulas gravadas, bibliotecas online pela web, tablet ou celular. Para professores, o Tools oferece uma ferramenta de autoria, sistema de criação, correção de provas, gestão de aprendizagem e acompanhar relatórios de desempenho dos alunos. AVA existe para simular uma sala de aula real no meio digital. Sendo assim, é um sistema que permite que os professores compartilhem materiais e se comuniquem com seus alunos através da web. O AVA é um ambiente de aprendizagem composto por um conjunto de ferramentas destinadas a aprimorar a experiência de ensino. Com ela, o professor consegue visualizar quantas vezes os arquivos foram acessados pelos alunos, por exemplo, e acompanhar de perto a evolução de cada um. Google Classroom, ou Sala de Aula do Google, é uma ferramenta online, gratuita, que auxilia professores, alunos e escolas com um espaço para a realização de aulas virtuais. Essas alternativas modernas de pesquisa, com amplas possibilidades de emprego no cotidiano, auxiliam desde a busca por palavras-chave relevantes até a criação de legendas para vídeos, geração e otimização de títulos atrativos, busca por fontes de referência e ideias, além da criação de resumos, que podem auxiliar no entendimento de um assunto pré-determinado. O advento desta tecnologia propicia um processo de pesquisa pelos estudantes muito mais rápido e eficiente do que os métodos tradicionais de busca, como em uma biblioteca tradicional ou até mesmo pela internet. Os resultados rápidos obtidos nas pesquisas com auxílio da inteligência artificial induzirão uma tendência como ferramenta de apoio ao trabalho e ao estudo. Porém, há sempre a ressalva que nenhuma tecnologia é perfeita e todas elas possuem limitações. Nesse sentido, é válido falar sobre o uso crítico e consciente das novas tecnologias. A velocidade e a praticidade da pesquisa nas plataformas de inteligência artificial são definitivamente o seu maior atrativo. Quando adentramos na profundidade das respostas às novas buscas, devemos nos atentar que elas nem sempre serão tão precisas e verdadeiras quanto necessitamos. O problema reside na fonte de busca das inteligências artificiais. A internet é um território livre e nem sempre as informações disponíveis nos sítios eletrônicos são seguras e verdadeiras. Então, como o estudante pode chegar àquela informação e saber que é verídica? Quais técnicas ele pode executar para conferir as fontes? É esse tipo de questionamento que o professor deve gerar no estudante e ajudá-lo a responder. Por exemplo, é possível pedir no chat GPT que cite as fontes utilizadas. Outros chats de inteligência artificial sempre citam a fonte, como procedimento padrão. Isso deve ser buscado. O estudante precisa desenvolver um senso crítico para avaliar as informações fornecidas e utilizar todas as ferramentas disponíveis de forma consciente, criativa, ética e inteligente.